Diz pra mim, seu cabelo também nunca mais foi o mesmo depois do Covid? Isso é o que eu ouço muito nas minhas consultas. Então vamos esclarecer algumas coisas sobre o cabelo. Primeiro, o cabelo é um anexo, ou seja, não é um órgão vital. Ele não é importante para a nossa sobrevivência. Então, ele é o último a ser nutrido e hidratado pelo corpo. Só vai chegar nos nossos cabelos aquilo que sobrar depois dos nossos processos vitais. Outra questão muito relevante sobre o cabelo é como anda a sua nutrição. Como está a sua dieta? Você sabia que o cabelo é constituído de 90% de proteína, 8% de água e 2% de minerais? Então, se você não tem uma ingestão boa de proteína, você não ingere água e você não tem suplementação de minerais e vitaminas, o seu cabelo não vai ter um aspecto saudável. O nosso cabelo, ele pode demorar até 4 meses após o evento estressor para começar a manifestar problemas. E pode demorar até 1 ano para voltar como ele estava antes desse evento, a depender dos cuidados que você vai providenciar. O que nós sabemos então com relação ao Covid? Esse vírus, ele pode ter se alojado nos queratinócitos, que são as nossas células da pele que vão produzir queratina. A queratina é a proteína do cabelo, a alfa-queratina. Então, as alterações do sistema imunológico, a alteração na entrega de vitaminas e de sais minerais, os episódios de febre porque aumentou a temperatura do corpo, o impacto emocional que foi a pandemia, o aumento da inflamação no organismo, as alterações hormonais que aconteceram, todos passamos por eventos de estresse, aumentamos cortisol. Todos esses fatores, eles impedem a fase normal do crescimento do cabelo. Eles impedem ou dificultam a fase normal do crescimento. Mas, diz pra mim, por que você quer um cabelo maravilhoso? Cabelo é identidade. O cabelo, ele passa uma mensagem subliminar. Como o cabelo está no topo da cabeça, ele está alinhado com a nossa forma de pensar. Cabelos extravagantes, volumosos, livres, eles são de um tipo de personalidade. Cabelos miúdos, alinhados, disciplinados, pouco evidentes, são de um outro tipo de personalidade. Então, o cabelo, ele é um ornamento indiscutível. Cabelo dita moda, cabelo dita comportamento, estilo, posição política, social, religiosa. Então, o cabelo, ele tem a ver com o momento, com o período do tempo, com a história que nós vivemos. É bom pegar as fotos dos nossos pais, dos nossos avós e olhar para os cabelos deles. Nós já vivemos tantos momentos de cabelo alisado, cabelo bem chapadinho, os permanentes, os cabelos livres, os crespos, os tingidos, caracolados, grisalhos, enfim. De acordo com o tempo, nós temos tendências e essas tendências nós vamos manifestar de acordo com a nossa personalidade, com o nosso estilo. Então, apesar do cabelo não ser essencial para a sobrevivência, ser o último a ser nutrido e hidratado, é indiscutível a nossa relação com o nosso cabelo. Então vamos lá. Que fatores influenciam o crescimento do cabelo? Os fatores hormonais, de nutrição, de oxigenação, fatores genéticos, fatores emocionais e os fatores químicos, como o aumento da temperatura, substâncias químicas que são utilizadas, o ambiente em que você vive e o ciclo de vida do cabelo passa por 3 fases. A fase onde eles vão crescer, onde 80 a 90% dos nossos fios estão nessa fase de crescimento, e essa fase pode durar de 3 a 7 anos. E a fase de queda, onde 10, 15% dos nossos fios elas vão estar nessa fase. Essa fase pode durar de 2 a 6 meses. E essa fase entre a fase de crescimento e a fase de queda é onde existe a manutenção dos cabelos. E aí
menos de 10% dos nossos fios estão nessa fase. Então, na fase de queda, claro, o fio não cresce, mas ele ainda está preso no folículo e ele está sendo empurrado para fora conforme o nascimento de um novo fio. Então, o novo fio vem nascendo e vai empurrando esse fio velho para fora até que ele se desprenda do folículo e caia. E as pessoas também me perguntam qual é a quantidade normal de perda dos cabelos, né? Quantos fios nós podemos perder ao dia para que seja considerado normal? Bem, aqui nós já passamos por 3 referências importantes. Então nós tivemos uma referência onde variava de 100 a 150 fios por dia, uma outra que citava de 35 a 40 fios por dia e uma outra na média de 60 fios por dia. Como nós ainda estamos nos recuperando dessa pandemia, nós concordamos que a taxa média de perda normal ela pode ficar em até 150 fios por dia. Outro fator que precisa ser levado em conta é que o processo de envelhecimento ele vai diminuindo a quantidade de folículos no couro cabeludo. Então, também há uma queda nessa quantidade de folículo e na qualidade desses fios, porque o processo de envelhecimento é um processo de oxidação e o nosso cabelo não está à parte. Ele também sofre esse processo de envelhecimento. Então, não existe cabelo saudável sem proteína. 88% mais ou menos do cabelo é proteína, a alfa-queratina. Os outros elementos essenciais são o ferro, cobre, o zinco, iodo, hidrogênio e enxofre. Esses elementos eles correspondem a mais ou menos 12%. São alimentos que precisam ser ingeridos, você precisa ter eles no seu corpo. E 27% dessas quase 90% de proteínas, elas são constituídas de aminoácidos. Aminoácidos são pequenas moléculas que vão se agrupar e vão formar as proteínas. Então, esses aminoácidos são fenilalanina, metionina, triptofano, isoleucina, leucina, valina e lisina. Percebe como a sua dieta é importante para a qualidade dos seus cabelos? Qualquer suplementação precisa levar em conta esse essencial. Sem essa matriz, os pequenos detalhes de uma suplementação não vão trazer o resultado efetivo. Então, além de suplementar o seu corpo para que o seu cabelo tenha a capacidade de crescer forte e saudável, nós podemos trabalhar com shampoos, condicionadores, máscaras, tônicos capilares, todos provenientes de ativos naturais. Outra pergunta que eu ouço bastante nas consultas é possível prevenir ou reverter os fios brancos com ativos naturais? Sim, é muito possível. No vídeo anterior, eu falei muito sobre oxidação. Talvez essa palavra tenha ficado estranha para você, porque você não tem uma imagem na prática, no seu dia a dia, do que é uma oxidação. Eu vou te dar um exemplo. Quando o fio do seu cabelo ou o pelo perde o pigmento e ele fica branco, esse é um exemplo de oxidação. Aquele fio foi oxidado. Então, os fios brancos são sinais de envelhecimento. Nutrindo o seu corpo e usando certos ativos naturais, é possível prevenir a oxidação desse folículo. E se eu precisasse indicar apenas 2 coisas sobre a saúde dos seus cabelos, primeiro, eu diria para você colocar atenção na concentração de ferro do seu corpo. O ferro é um mineral essencial para o crescimento dos cabelos. E em segundo lugar, eu indicaria um ativo natural chamado PQQ, é a piroloquinolona quinona. Esse antioxidante é 100 vezes mais potente do que a vitamina C e ele é conhecido como a nova molécula do rejuvenescimento. Ele previne a queda do cabelo, auxilia nas funções cognitivas, aumenta o foco, a memória, retarda o envelhecimento de uma forma geral, mantém as funções do sistema imunológico, aumenta o número de mitocôndrias, deixando mais ATP, mais energia disponível para o seu corpo. Então, eu, se fosse você, não ficaria mais sem PQQ. Claro que cada caso precisa ser avaliado de forma individual, porque existem muitos fatores relacionados à saúde dos cabelos. Vale lembrar que as prescrições precisam ser feitas por um profissional habilitado, porque nós temos concentração, dose,
período de tratamento que precisa ser respeitado, além das interações medicamentosas. Você está pensando em saúde dos cabelos? Não existe resultado de estética avançada para quem não está saudável. Primeiro você precisa nutrir e suplementar o seu corpo, para depois manifestar essa saúde nos seus cabelos, na sua pele e nas suas unhas.